Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando na página 43, texto aqui, ó. Leia um comentário sobre a crônica postado por um leitor e responda as questões propostas a seguir. Valéria, 19 de julho de 2017, às 19 horas e 58 minutos. Qual de nós não se surpreendeu ao visitar uma cidade até então desconhecida? Quem já não descobriu nas ruas da própria cidade algo novo e diferente, mas que sempre esteve ali? Concordo com você. Nem tudo precisamos levar para casa, possuir, pois há coisas que simplesmente pertencem a todos, são livres. Dizem que muitas situações são neutras e que é nossa interpretação que dá a elas uma cor, uma forma. Sua crônica se baseia nesse olhar especial do cronista, sempre pronto a se deixar encantar. Uma amiga minha falou dos seus textos, então comecei a ler e virei sua fã, porque a cada texto percebo um convite à reflexão. Além disso, eu me identifico com seus comentários e me pego falando sozinha durante a leitura. Olha, ele também acha isso. Belo texto. Vamos lá, questão 7. O texto não tem assinatura. Que informações há sobre quem o escreveu e quando foi escrito? Então, que informações há sobre quem o escreveu e quando foi escrito? O que vocês encontram aí? 8. Ao fazer um comentário a um post, a pessoa tem uma intenção em particular. A quem se dirige o comentário escrito no post? Então, para quem que ela está fazendo o comentário? B. Assinale a ou as informações corretas sobre o ou os leitores do texto. Então, aqui, o texto destina-se ao cronista. Os demais leitores do blog têm acesso ao comentário e podem, inclusive, comentá-lo também? O post deve ser lido apenas pelo autor do texto para conter relatos de experiências pessoais? É para isso? Aqui nessa B tem duas opções que você pode marcar. Para que serve esse texto? C. Qual é a intenção comunicativa fundamental do comentário lido? Então, qual que é a intenção comunicativa? A intenção é de criticar, é de elogiar, fazer perguntas ou sugerir algo? O que ela está fazendo lá no comentário? O que ela fez? A frase final, belo texto, reforça essa intenção comunicativa? Explique. E aí, quando ela fala belo texto e reforça essa intenção comunicativa, explique com suas palavras o que significa isso. Vamos lá para a próxima, 9. No comentário lido, há uma opinião sobre o trabalho do cronista, com base em argumentos. Assim responda. A. Os 3 primeiros parágrafos do comentário retomam ideias da crônica. Quais? Então, os 3 primeiros parágrafos do comentário retomam ideias da crônica. Quais? Que opinião a autora do comentário acrescenta a elas? Então, o que ela fala sobre isso? Quais são os comentários e qual é a opinião, que opinião a autora do comentário acrescenta a elas? O que ela fala sobre isso? B. No 4º parágrafo, a autora explica como começou a ler o blog de Pelanda. Quais são os 2 motivos que ela apresenta para ter se tornado uma leitora constante das crônicas dele? Por que ele se tornou fã do Pelanda? É isso. 10. Provavelmente você já leu outros comentários em sites, blogs ou redes sociais. Esses comentários são marcados pela subjetividade ou pela objetividade. Lembra daquela questão das páginas anteriores que estava falando sobre isso? Subjetividade ou objetividade? Explique. Olha lá, então provavelmente você já leu outros comentários em sites, blogs ou redes sociais. Esses comentários são marcados pela subjetividade ou pela objetividade. Explique. Lembra que tem um que fala sobre opinião? Qual que é? Então explique. 11. Observe alguns termos usados para organizar o texto do comentário. Vamos lá. Então, qual termo organizador? A. Indica
que uma ideia será tomada a outra já mencionada e que as duas ideias levam à mesma conclusão. Qual que é o termo? Qual desses três em destaque? Indica que uma ideia será somada à outra já mencionada e que as duas ideias levam à mesma conclusão. B. Indica uma conclusão provocada pelo que foi dito antes. Que termo que é? Um dos três também. E a C. Apresenta um motivo para que o leitor apresenta um motivo para que foi dito antes. Apresenta um motivo para que foi dito antes. E aí? Qual que é o outro termo que vai aqui? 12. Releia este trecho do comentário à crônica. De qual de nós não se surpreendeu ao visitar uma cidade até então desconhecida? Explique a concordância verbal de surpreender nesse enunciado. O que quer dizer surpreender? Só explicar aqui. Projeto de escrita. Você leu e analisou um comentário sobre o post de um blog. A proposta agora é que você e seus colegas comentem um post. Preparação. 13. Pesquisem em jornais e revistas na internet, ou então em um blog, textos considerados interessantes por vocês. Leiam alguns textos da coluna ou do blog selecionado, então o que você escolheu. Vamos lá. 15. Escolha um texto para comentar e decida qual será a intenção comunicativa do comentário. Por exemplo, você pretende elogiar, sugerir um assunto para a produção de outro texto, criticar ou pedir um esclarecimento. Argumente para justificar sua ideia. Analise o texto. Qual o assunto presente no texto? Qual que você escolheu? Você vai colocar aqui. O assunto. Qual que é a ideia principal do texto e as ideias secundárias? Então, a principal é o assunto principal, secundárias é os outros assuntos que também são abordados. Sobre as ideias do texto, você concorda, discorda, concorda parcialmente, parcialmente é em parte. E por quê? Você vai colocar aqui. Produção. 17. Planeje e escreva a primeira versão do comentário. Então, é só o comentário. Você pode se dirigir diretamente ao autor do post, ao autor da pessoa que escreveu, de modo informal, mas sempre respeitoso, mesmo que pretenda criticar algo. B. Inicie o texto informando sua intenção e explicando o que exatamente quer comentar. Então, inicie o texto informando sua intenção e explicando o que exatamente quer comentar. C. Desenvolva a ideia de modo conciso, em poucos parágrafos. O texto não deve ultrapassar 10 linhas. Então, vamos lá, respeitando aí as 10 linhas. Apresente os argumentos que justifiquem sua opinião inicial. Então, apresente os argumentos que justifiquem sua opinião inicial. O texto deve ser conciso e seguir as regras de concordância verbal e nominal já estudadas. Então, ele tem que ter coerência, ele tem que ter sentido. Vamos lá. Ao final, reforce a ideia principal do comentário e faça uma despedida. 18. Troque o texto com os colegas, esse daqui a gente não consegue, infelizmente. Avaliação e reescrita. 19. Avalie se os critérios a seguir foram atendidos. Então, aqui também tem mais umas dicas, ó. A intenção comunicativa do comentário ficou clara? Foram expostos argumentos que fortalecem a ideia apresentada no comentário? O texto foi organizado de modo conciso, em poucos parágrafos? Há um fechamento do texto que reforça a ideia inicial? A linguagem usada é mais informal, porém educada, seguindo as regras de concordância já estudadas. Então, nada de gírias, tá? Não dá pra gente escrever da mesma forma que a gente fala. Vamos lá. 20. Revise o texto, fazendo os ajustes necessários. Elabore a versão definitiva do texto. Então, esse texto seria o quê? A resposta para a sua crônica, tá bom? Para o seu blog, para o comentário que você fez no blog. Então, o que você pode fazer? Escolher um blog, quem quiser tirar a foto e colocar e fazer o comentário embaixo. Quem preferir anotar no caderno e depois colocar o comentário também é válido, ok? Então, por enquanto, é até aqui. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.